Bom dia, estamos na página 72 do livro Emunat Fiqh, volume 2, no quinto capítulo. Aproveitar. Então, aqui justo na página 72, começa uma nova história que complementa aquilo que nós já havíamos falando, que tem vários fatores que diminuem a nossa fé, podem afetar a nossa fé. Ou seja, onde que a nossa fé, ela está, vamos dizer, está lá, mas não se transforma numa confiança na Hashem. Eu acredito que Hashem está lá, mas por via das dúvidas, sabe aquele por via das dúvidas? Ou ele acha que, de alguma maneira, que não necessariamente confia que Deus que te cura, senão um bom médico e um bom remédio. E se fosse aí, dice Mame, seria uma boa canja. Tá vendo? O melhor que tem. O melhor que tem é Hashem. Eu sei, a canja de Hashem. Quem criou a canja? Quem ensinou para a dona Sara que tem uma canja em Hashem? Mas o médico seria um shaliach de Hashem para curar. Na verdade, um shaliach de Hashem para curar. A Torá diz que Hashem dá permissão dele curar, entre aspas. Ele pode curar, mas através de Hashem, que é através dele. Entendeu? Então, existe o conceito do bom médico ou não tão bom médico. E você tentar fazer o melhor de procurar um bom médico. Contudo, não quero sair do tema, já outro dia a aula foi sobre outros temas, mas a gente encontra um conceito interessante no Talmud que diz Tov shevarofim lageinom, o bom dos médicos que vai para o inferno. Tov shevarofim lageinom. Não entendeu. Então, depois do shiur a gente explica. Me lembra? Não quero sair do tema. Ok? Vamos lá. Culpa. Outro fator que leva à falta de emuná é a culpa. Na prática, isso não somente falta de emuná, em geral, poderíamos dizer, talvez insegurança. Certo, Arthur? Sim. A insegurança é uma consequência de culpa. Ou seja, quando você sabe que tem culpa no cartório, você não se sente confiante, você se sente inseguro, porque estou devedor. Se eu vou falar alguma coisa, ainda pode se virar contra mim, então melhor ficar quieto. Isso é normal. Então, como explica, na verdade, o livro Degel Mahane Yehuda, se alguém deposita confiança em seu negócio, na obtenção de seu sustento, seja ele qual for o negócio, certo? Enquanto tem lucro, tudo vai bem. Mas caso não tenha emuná em Hashem, quando esse quadro se inverter, pode se desesperar ou se culpar por ter entrado nesse tipo de transação. Por quê? Porque ele pensa, de alguma maneira, que de onde vem o lucro dele? Do negócio, não vem de Hashem. Na verdade, foi Hashem que talvez provocou isto. Entretanto, se ele souber que sua parnassá vem exclusivamente de Boreolam, pois, como diz a Guimarães Avodah Zará, ele sustenta as lendas. Nós tínhamos visto isso já. Mas vamos repetir, vamos continuar. Saberá que nada impedirá a Hashem de salvá-lo dessa situação? Afinal, como afirma o versículo, seria a mão de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, curta? A Yad Hashem tiktzar? Será que Hashem não consegue chegar até mim? A mão dele chega com dinheiro, mas não chega até mim. Isso também acontece com aquele que vende um tipo de mercadoria comum como batatas. E pensa, está na hora de diversificar e investir em pepinos também. Pepinos é a especialidade do rabino. Ele que lida com pepinos. Então, pode ser que esteja certo. No entanto, deve estar atento para perceber se isso é um esforço dentro dos limites que Hashem quer ou algo além disso. E, portanto, desnecessário. Já pode ser que em determinado momento o crescimento é bom, mas às vezes é desnecessário. Então, a pessoa tem que saber. Porque às vezes, sim, tem que crescer, tem que diversificar. Faz parte do negócio que cresce. Afinal, quem traz o sustento é a mercadoria ou o Boreolam? Sim, quem manda é o Boreolam, eu não preciso diversificar.
Mas Hashem quer que a coisa aconteça de acordo com a regra no mundo. E na regra do mundo, qual que é a regra? Que tudo de acordo com a natureza. Então, em determinado momento, você tem que diversificar, tem que saber, como chama, ser ágil e se readaptar às necessidades do mercado. Então, Rav Mivchar Mapninim e o livro Eretz HaChaim seguem o mesmo raciocínio, tomando o exemplo de alguém que fez de tudo para sua parnassá. Se ocupou, investiu, empregou toda a sua força nisso, mas o negócio não deu certo. Ou o indivíduo doente que se entrega aos tratamentos prescritos, mas não se cura, lamentavelmente. Em resumo, casos nos quais os resultados obtidos não são os esperados. É que nem aquele que fica rezando e Hashem não me manda o que eu peço. Ou seja, é verdade, Hashem não te manda o que você pede. Mas talvez o que você está pedindo não é para ser mandado. Não significa que Hashem não te ouve. Hashem te ouve e falou não. Seu coração não pode ser derrubado e nem seu espírito pode se quebrar em depressão, pois isso veio de Hashem. Então você tem que saber aceitar as coisas que vêm de Hashem. E tudo que vem de Hashem, com certeza, é bom. Muitas vezes a pessoa se culpa, então, por decisões equivocadas que tomou, pensando que foram elas que lhes trouxeram a sua queda. Ela deve entender que foi a Kadosh Baruch Hu que fez com que os resultados fossem esses. Quem se deprime pensando que foram suas mãos que lhe causaram seus problemas, precisa se lembrar de que suas mãos também foram guiadas por Hashem. Então, como nós já vimos numa aula anterior, a pessoa tem que fazer o quê? Corrigir seus atos. Se realmente ele agiu errado, pode ser que por essa conduta não mereça, e agora tem que corrigir seus atos de forma tal que se torne merecedor das brachot, eventualmente, que ele está pedindo. E se alguém pensar que a Kadosh Baruch Hu orquestrou tudo para que o resultado fosse aquele, e que tudo que ele fez é para o bem, terá sucesso em sua vida. Porque quem deposita seu sucesso em Borei Olam e recebe os decretos dos seus, deposita sua confiança, sua fé, dos decretos dos seus com amor e fé, terá o mérito de receber a ajuda de Hashem e ver sua salvação, garante o Eretz HaChaim. Então, nossa missão é perceber que tudo vem de Hashem. E dessa forma, não nos desesperarmos e nem nos culparmos. Ou seja, quando você tem culpa, não adianta ficar culpando-se. Tem que tomar atitude. Mas sim, de Hashem. Nas mãos da pessoa só está uma coisa. O que está nas nossas mãos? Aumentar os seus méritos para que assim tenha ajuda dos seus. Ou lo além no pecar. E dessa forma, perder aquilo que merece e ainda receber castigos, diz o Ninive Yadcha. Ou seja, na prática, a pessoa tem que saber, tem um versículo que diz, a passagem do Talmud que diz que tudo que Hashem pede de nós é ok. Temor Hashem. Diz a passagem, Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Está tudo nas mãos dos seus, com exceção do temor aos seus. Isso a gente deu liberdade. E, consequentemente, isso vai trazer as consequências. Porque Hashem criou no mundo um ciclo que se chama natureza. E a natureza é, como diz o ditado, se você planta ventos, colhe tempestades. É simples. A natureza é essa. Você vai colher proporcionalmente ao que você plantou. Então você tem que se preocupar no que você planta, que é isso que você vai colher. Se você vai pela vida plantando amor, sorrisos, alegria, felicidade, fraternidade, é isso que você vai colher. Se você vai pela vida plantando o tempo inteiro somente rancor, discórdia, etc., vai colher o quê? O mesmo. Então a Kadosh Baruch Hu te diz, você está escolhendo como você quer, entre aspas, jogar o jogo. Estabelece regras, não tem problema, que não podem mudar regras. Porque a gente diz, de acordo com a regra que você estabelecer, eu vou seguir. Ok? Eu sou Hashem, um livro chamado Eretz Tzvi, no qual está escrito que na mitzvah do primeiro dos 10 mandamentos, justo a parashá dessa semana, qual é?
Bravo, eu sou Deus teu Senhor que te tirou da terra do Egito, etc. Certo? Ou seja, a consciência de que existe Deus. E ele está ativo. Então, está contida nessa mitzvah a obrigação de acreditarmos e termos a plena certeza de que não há ninguém no mundo que possa obter mais do que lhe foi decretado a cada Rosh Hashanah. Não só na área financeira, como em todas as outras, casamentos, filhos, saúde, sofrimento, etc. A Kadosh Baruch Hu vai determinar, como a gente diz, quem vai viver e quem não. Quem na sua hora e quem antes da sua hora. Já Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah e Yom Kippur está decretando e Yom Kippur está carimbando. Como a gente diz no Netan Toker, o Rosh Hashanah e Katevon, o Yom Kippur e Hatemon. O Rosh Hashanah será inscrito e Yom Kippur serão selados. Então, na prática, ninguém vai ganhar um centavo a mais, ninguém vai perder um centavo a mais. Então, que foi determinado isso que vai dar. Porém, não significa que não tenho que fazer minha parte. Para quê? Para que conseguir que isso chegue a mim. Já alguém assinou lá, alguém colocou, é como você pedir um crédito. Certo? Você vai pedir para Kadosh Baruch Hu um crédito. Tá bom. Agora, o que você tem que fazer? Não, ir lá retirar. O crédito foi aprovado. Está lá à disposição. Agora, se você não vai buscar, o que? Fica lá. Vai ficar lá. Mas foi aprovado. Então você tem que fazer a sua parte, tem que buscar o crédito. Mesma coisa, você pediu para Hashem Brachá. Pediu que te escreva no livro da Parnassá, no livro da saúde, no livro da família, todos os livros que a gente vê que Hashem tem lá. Então, a gente determinou. Porque a pessoa poderia dizer, bom, se a gente já determinou, acabou, vou ficar em casa deitado ou na praia bebendo água de coco. Se ficar na praia bebendo água de coco, o crédito não chega até você. Está lá, está aprovado, está pronto. Imagina, um crédito sem juros, sem correção. E não precisa nem devolver. É isso que a gente está fazendo. Assim, quando Yetzer Hará tentar nos convencer a fazer negócios ilícitos, mentindo, enganando as pessoas, às vezes, Deus nos livre, para que assim lucremos mais, devemos responder: o que eu vou ganhar virá até mim de qualquer forma, pois já foi decretado nos céus. Hoje em dia, a gente ouve as pessoas especulando: puxa, o dólar caiu, o Bitcoin caiu, será? Não acompanho. Estou chutando. Como pode ser? Deveria ter investido naquilo, deveria ter investido no outro. Puxa, meus investimentos estão indo para a mão. Os investimentos não são parte ou um meio igual que todo o resto. De quê? De te dar acesso aos lucros que a Hashem estabeleceu, que você vai receber. Se vou ganhar nos investimentos, vou ter nos investimentos. E se vai vir porque fiz uma venda, vai vir pela venda. E se vai vir porque alguém me deu um presente, não interessa. Aquilo que a Hashem estabeleceu vai vir. O que eu tenho que ir buscar. Eu tenho que fazer os meios. Tenho que fazer os canais devidos para que possa vir. É que nem simplesmente alguém enche teu tanque de gasolina e a bomba está entupida. Então toda a gasolina que está no tanque não vai chegar no carburador. Hoje em dia, injeção eletrônica, já está vendo? Até a mecânica mudou. Mas é o conceito. Que nem Javier, quando chega toda vez na sinagoga, ele vai e enfia o celular na tomada. Esqueceu hoje. Eu lembrei. Mas o que acontece? Ele colocou na tomada. Estou ficando famoso nesse churinho, tem muita audiência. O teu irmão está assistindo. Entre outros. Então, na prática. Um abraço para o meu irmão, cadê? Então, na realidade, o que acontece? A gente tem que saber que não adianta você ligar na tomada e aquela tomada, ou como chama, a chave do quadro, o disjuntor está desligado. Ok? Eu tenho um gerador, tenho tudo, mas o disjuntor está desligado. Então, eu tenho que fazer a minha parte, que seria o quê? Conectar o disjuntor. Ou seja, tenho que fazer a minha parte. Hashem me manda as brachot. Hashem assina para mim
o que vou receber. Eu tenho que fazer minha parte para me tornar merecedor e poder chegar até mim. Mas tudo é uma conta geral. Então, às vezes, eu não preciso ficar maluco. Bom, aquele lugar lá, vou perder tempo porque lá vou negociar que vou ganhar um pinguinho a mais de comissão, um pinguinho a mais de taxa de investimento. Está tudo no pacote. Não vai ser, você vai ganhar do investimento, vai ganhar disso, vai ganhar daquilo. A gente já estabeleceu. Não adianta, medreita cop, como se diz, a gente vira a cabeça e não muda nada. No final, a conta vai bater. Eu lembro quando eu estudava no colégio, a gente vivia, entre aspas, numa ajuda. Quando eu casei, quando estava estudando, tinha uma bolsa de estudos que te ajuda na subsistência quando você está estudando recém-casado, para terminar, me formar de rabino e tudo mais. E recebia na época, em Israel, $220 por mês era a bolsa. O aluguel custava 200. Estou falando do que vivia, a conta fechava. Eu viajei, não me faltou comida, Baruch Hashem, aquecimento, tudo. Tive Baruch Hashem, pude estudar, me formar. E saí de Israel sem um centavo de dívida. Mas Como? Cara, de algum jeito, a coisa acontecia. eu devia dar aula de bar mitzvah, fazer casamento. Não, eu estava estudando. Entendeu? Aí não dava aula de casamento, mas de repente verificava umas mezuzota aqui, me traziam para verificar que eu já era chofer. O meu pai tinha fábrica de móveis, eu sabia. Então, duas famílias, uma se mudou, falou, me ajuda, sei lá o quê, eu desmontei o armário, montei de novo no novo apartamento, sabe, desmontar os armários, um negócio assim, sei lá o quê. Não é todo mundo que sabe fazer, eu sabia fazer. Aí ganhei uma graninha, de repente não tinha serviço, chamaram minha esposa, pode fazer uma substituição na escola. Em resumo, te digo, as coisas se acertavam. Era incrível. Eu não me lembro de estar preocupado. Teve, no início, tinha preocupações. Depois, era literalmente Minashamayim. E você via isso. Hoje em dia, a gente pensa que somos nós que fazemos, somos nós que eventualmente conseguimos melhores negócios, etc. E não, vem de Kadosh Baruch Hu. A gente te manda. Então, a gente determinou. Então, se você acha que conseguiu um bom investimento, então, não se preocupa. Vai fazer parte daquele pacote que a gente estabeleceu em Rosh Hashanah. Agora, se você não investir, não se preocupe. Ah, deixei o dinheiro parado na conta, estou perdendo dinheiro. O cara te diz hoje em dia, como chama? Se você deixa na conta, mesmo que conta remunerada, que ele chama, mesmo assim você perde dinheiro, porque se você investisse, teria uma taxa maior, sei lá o quê. O que não recebe de lá, vai vir alguém e vai te dar, ou vai receber de algum lado. Alguma coisa vai acontecer. Ou, eventualmente, alguma despesa que ia ter, não ia ter. Acabou. Porque não precisa gastar. Mas a conta se acerta. As contas de Hashem dão certo sempre. Eu costumo dizer que tem um ditado que Hashem escreve certo por linhas tortas. Já ouviram falar isso? Quem falou? Hashem escreve certo por linhas certas. As linhas de Hashem são certas. Somos nós que enxergamos torta. O problema está na nossa visão, não de Hashem. Entretanto, se o indivíduo for tolo, a ponto de seguir a má inclinação e roubar, por exemplo, porque ele acha que ele precisa desses recursos para poder, eventualmente, se tornar merecedor daqueles recursos, então ele perderá o que ele foi predestinado, porque ele já está utilizando de meios inválidos. O que ele já tem, além do seu lugar no mundo vindouro, que ele também está perdendo por essas atitudes. Exemplo disso é o famoso Korach na Torá. Ok? Por quê? Que ao querer ganhar mais, perdeu o que já tinha. Ele já tinha um prestígio, ele já tinha um cabô dentro da família de Levi. E o que aconteceu com Korach e todos que foram com ele? Foram engolidos pela terra. Ou seja, ele tinha um status. Até isso ele perdeu. Ou seja, na prática, a ganância, como pode te derrubar? E essa diferença grande, entre aspas, uma das diferenças entre ambição e ganância. Ambição é bom, querer ter mais, querer crescer.
Ganancioso já não. Porque o ganancioso não mede os meios que ele utiliza para conseguir o que ele quer. Ele é ganancioso, ele não é ambicioso. É uma diferença. Por outro lado, se dos céus foi decretado que o sujeito teria 10 em quantidade de proveito, ele pode ter esse prazer cometendo uma verá ou fazendo uma mitzvah. Se Hashem determinou que você vai ter prazer, por exemplo, você vai ter o mesmo prazer comendo uma carne kasher e uma carne não kasher. Porque a carne kasher vai custar mais caro. Mas acabou já. Tem o ditado que diz fazer certo e fazer errado dá o mesmo trabalho. Sacriado faz 2 vezes. Ou não, ou não. Mas não tem o benefício depois. Sim. Por exemplo, comendo um alimento kasher ou não. A escolha está nas mãos dele. Se ele for sábio, se privar de pecar, desfrutando desse proveito de forma permitida, então terá lucro. Por quê? Ele fez uma mitzvah, ele tem o lucro do autocontrole, tem o lucro de ter, como se chama? De ter princípios, isso te dignifica. Fazendo a vontade de Hashem, não ganhamos apenas o que nos foi determinado em Rosh Hashanah, mas ele aumentará nossa porção, porque você automaticamente se torna merecedor de como chama? De bênçãos a mais. Que nem um funcionário, tem um funcionário que faz o que pedem, e tem aquele que é proativo, aquele que faz a mais. Esse daqui provavelmente vai ganhar depois o quê? Uma bonificação, um reconhecimento, uma promoção. Então, simples. Depende o que como vai ser de alguma maneira. Obviamente, depende também muito de para que você está trabalhando. Por quê? Porque não, tem mentalidades, patrões, eventualmente, empregadores, que não veem o crescimento do funcionário, porque eu enxergo assim, mas eu enxergo, talvez, pela minha formação e demais, que quanto mais o funcionário está contente, mais ele vai produzir, mais ele vai fazer. Agora, tem gente que não, tem gente que, para quê? Deixa tudo para mim, deixa eu ganhar. Tem gente que quer ganhar sozinho, entre aspas, na sua ganância. Agora, na verdade, tem aquele cara que te diz, não, vamos ganhar junto. Certo? Então, na verdade, então, voltando, fazendo a vontade de Hashem, não ganhamos apenas o que nos foi determinado em Rosh Hashanah, mas ele aumentará nossa porção como recompensa por nosso controle e boa conduta, complementa o Eretz Tzvi. Isso significa administrar os bens que nos foram determinados em Rosh Hashanah. Ou seja, Hashem nos deu uma parnassá, e eu posso fazer que essa parnassá ainda tenha lucro a mais. Eu posso aumentar ela. Às vezes de uma forma financeira, às vezes de uma forma espiritual, moral, etc. Por exemplo, um exemplo prático. Se eu te faço um favor, eu fiz um favor para você. Mas, por exemplo, um exemplo prático tem o que chama fator multiplicador. Eu, às vezes, em vez de te dar um exemplo, eu te dei 100 reais e tá bom, te dei 100 reais. Mas, às vezes, com esses 100 reais, o que eu fiz? Eu fiz um fundo de empréstimo. Não te dei, eu te emprestei. Com isso, eu te ajudei a você se reerguer, trabalhar, girar, etc. Depois de um tempo, você me devolve. Esses 100 reais que você me devolveu, eu empresto para ele. Ele me devolve, eu empresto para ele. Então, o que eu fiz? Eu não fiz uma obra de bem com esses 100. Fiz várias. Então, o que seria um fator multiplicador. Com o mesmo recurso, eu ajudei muito mais. E mais vezes, etc. Então, na prática, isso chama fator multiplicador. A gente pode fazer. Ok? E tem a famosa história do, acho que se não me engano, de Fleming. Fleming, sabem quem é? O inventor da Penicilina. Bravo, bravo. Não precisa ser rabino para saber isso. Ótimo. Não, mas eu te digo, não está na Guemará. Fleming era um homem muito pobre. E Fleming veio de uma família pobre que não tinha dinheiro. Quem quer dizer, estudar a história é muito linda. Ele não tinha recursos. E uma pessoa muito rica pagou os estudos dele. E pagou os estudos de toda a vida dele.
E Fleming descobriu, não sei se descobriu, não sei como se fala, desenvolveu, porque na verdade já existia no mundo, mas ele inventou, podemos dizer assim, a penicilina. O filho daquele milionário ficou muito doente e foi salvo graças a quê? A penicilina que o Fleming inventou. Ou seja, quando o cara deu a educação para o Fleming, ele não percebeu que ele estava criando a solução para salvar seu próprio filho. Mas ele fez uma obra de bem. Ele fez uma tzedakah. Não sou Yehudim, mas o conceito da dignidade, do fator multiplicador, etc. Então, às vezes, determinadas obras de bem que você faz, elas têm um efeito desproporcional. Por quê? Porque o cara que deu a educação, viabilizou, por assim dizer, a educação do Fleming, tem o mérito do próprio Fleming, mas quem viabilizou isto com os recursos, ele não fez um ato de bem. Ele trouxe o bem para a humanidade toda. Ele fez o mundo um lugar melhor, um lugar mais saudável. Então, por isso que às vezes a gente diz que, muitas vezes, ser responsáveis até quando damos tzedakah. Tzedakah é tzedakah, mas tem a tzedakah num nível muito maior. Eu ajudo uma família e essa família, de repente, pode crescer e pode fazer e assim por diante. Então, tem que ter muito critério. Ok? Por que rezamos? Você, caro leitor, pode estar se perguntando, se é assim, que tudo é determinado em Rosh Hashanah, por que rezamos todos os dias pedindo parnassá, saúde, etc.? Porque trabalhamos, porque fazemos nossa parte, etc. Mas já está, rezo Rosh Hashanah, não preciso rezar os outros 364 dias do ano. Depende se eu não... Tem gente que faz isso. É? Tem muita gente que faz isso. Não. Não é o correto. Eles rezam no ano inteiro. Só você não vê eles rezar. Rav Yaakov Galinsky, que, enfim, tive o mérito de conhecer aqui no Brasil, explica esse conceito em seu livro Veigata, citando o Midrash sobre o momento em que Jacob abençoa Yosef, que também levou seus filhos Menashe e Efraim para serem abençoados pelo avô. Quando Jacob abençoa os netos, certo? Aquela famosa passagem que ele cruza as mãos e coloca a mão direita sobre o menor e a mão esquerda sobre o maior, e Yosef quer corrigir, dizendo que a mão direita devia estar sobre o mais velho, na verdade, não maior, mais velho. Então, na prática, diz assim o passuco, o versículo: Amalach Elotim Korai Varech Tanearim. O anjo que me livra de todo mal, que abençoe os jovens. Então, isso que diz a Torá. Sobre esse passuco, diz o Midrash, em nome do Rav Shmuel Bar Nachman, o assunto de sustento é maior que a redenção, pois ela vem por meio de anjos. Certo? Como Jacob falou em cima. Enquanto a Parnassá vem diretamente de Hashem. Como diz o versículo, Poteach et yadecha umasvi alecho haratzon. Nós falamos no Ashrei, agora há pouco, 2 vezes, na Tfilá. Que significa, você abre sua mão e satisfaz o desejo de toda coisa viva. Ou seja, diz o Rav Yoshua Ben Levi, o sustento da pessoa é tão difícil quanto a abertura do Mar Vermelho. Pois como está escrito, Legozer Yamsov Ligzarim, que Leolam Hasdo, a ele que dividiu o mar dos juncos em partes, pois sua benevolência dura para sempre. E Noten Lechem Lechol Basar, que Leolam Hasdo, aquele que dá pão a todas as criaturas vivas, por sua benevolência dura para sempre. Nos 2 versículos vemos que tanto aquele que abre o mar, como aquele que dá sustento, em ambos está escrito a mesma expressão, pois sua benevolência perdura para sempre. Certo? Eu não sabia que era por Gzerá Shalom fazer essa sessão. Ainda tem algumas coisas que vai aprender, não se preocupa. Pergunta Rav Galinsky, por que a Parnassá tem de vir de Hashem e não por meio dos anjos? Hashem não pode terceirizar? Hoje em dia tudo se terceiriza. Certo? Então Hashem terceiriza.
E por que o sustento foi igualado à abertura do Mar Vermelho em relação à dificuldade de obtê-lo, pois nada é árduo para Borei Olam? Já queria mostrar qual a diferença. Além disso, a Kadosh Baruch Hu já havia determinado a abertura do mar nos 6 dias da criação. Então, por que essa comparação entre um e outro? E ele responde com um exemplo. Agora vamos ver uma grande lição, acho. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a Polônia vivia em extrema pobreza. Quem conhece um pouco as histórias da família sabe que não tinha abundância e fartura lá. Neste cenário, uma família de judeus criava seus filhos. Um deles ouviu dizer que na América o dinheiro era farto e rolava pelas ruas. Assim, quando atingiu certa idade, esse rapaz decidiu morar nos Estados Unidos e de lá enviar ajuda financeira à sua família. Tem lá rola dinheiro. Entretanto, os pais estavam preocupados, pois não eram poucos os casos de judeus que desceram de nível espiritual na América. Certo? Ele vai para a América e, entre aspas, se corrompe, que nem aquele que morar em São Paulo, a nível judaico, é diferente do que morar no interior. Porque no interior não tem minyan, não tem kasher, não tem educação judaica, e devagarinho você vai, entre aspas, se assimilando ao entorno. Lá as fábricas exigiam que todos trabalhassem em Shabbat, lo aleino. Não se preocupem, eu prometo que continuarei a cuidar da Torá e das mitzvot e passarei por todos os testes. Também vou manter minhas vestimentas, os peot. E além disso, não temos mais opção. Se todos ficarmos aqui, morreremos de fome, garantiu e insistiu o jovem. Ou seja, dessa maneira, ele encontrou a brecha de ir lá e ser a fonte de sustento. Isso é onde nós já vimos na Torá. Descida para o Egito. Quando Yosef estava no Egito, os irmãos falaram para Jacob, temos que ir lá buscar comida, não, sei lá o quê, etc. Tem que levar o Benjamim, etc. E Yosef se viu como fonte de sustento para todos. Foi uma situação diferente. Yosef não foi para o Egito. Yosef foi vendido. Ok? Mas a ideia. Os irmãos foram por necessidade, não foram buscar comida e voltaram. Não é que foram lá. Mas depois o povo inteiro foi lá porque Yosef era vice-rei, tinha condições de sustentar uma situação diferente. E ao contrário, Yosef criou um lugar para eles em Goshen e Jacob mandou Yehudá para criar yeshivot e tudo mais, como está escrito. Então, é uma situação um pouco diferente, ou bem diferente. Dessa forma, ele arrumou suas coisas e partiu para a América. Lá chegando, não conseguia um bom trabalho, pois manteve a promessa de guardar o Shabbat. Ele recebia centavos pelas tarefas simples que desempenhava. Depois de um tempo, escreveu para dar notícias a seus pais. Queridos pais, como prometi, continuo a cumprir a Torá e as mitzvot, mas meu salário é bem baixo, pois estou começando. Ele não quis revelar que estava fazendo tarefas bem básicas, mas com paciência e ajuda da Hashem vou chegar lá. Só que com o tempo suas dificuldades foram aumentando, tendo pouquíssimo para se sustentar e quase nada para as necessidades básicas, como comprar roupas novas, pois as que trouxe da Polônia já estavam se rasgando. Numa das cartas que recebeu de seus pais, eles pediram que ele lhe enviasse uma foto sua, já que estavam com muita saudade e queriam ver se ele realmente estava mantendo suas vestimentas e as peot. Então ele pediu roupas emprestadas de seus amigos para se fotografar. Ao verem que sua imagem não havia mudado, os pais se acalmaram. Meses depois, um dos homens que morava na mesma cidade de seus pais na Polônia também resolveu se mudar para os Estados Unidos. Imediatamente, a mãe daquele jovem pediu ao outro que entregasse algumas lembranças para seu filho querido, o que ele concordou prontamente. Para localizar e reconhecer o rapaz, seus pais deram ao homem seu endereço e a foto que eles haviam mandado alguns meses antes. Quando o homem bateu à porta do jovem, ele o atendeu, mas estava irreconhecível, vestido com trapos, obviamente. Desculpe, eu acho que me enganei de endereço, disse-lhe, sem se dar conta de que estava na frente deste elegante moço da foto que carregava. Diz Rav Galinsky, nos 6 dias da criação, Hashem disse ao mar que se abrisse com uma condição. Assim que visse a Israel chegar. Como diz o versículo, Ayam Rav Ayanos. O povo viu e recuou. Certo? Por quê?
Deus estabeleceu isso quando criou o mar, que vai chegar o dia que o mar vai ter que se abrir, e contra a natureza. Então, quando ele vai ver o mar, a Israel chegar, ele vai se abrir. O que acontece? Quando viu o povo se aproximar, o ministro do mar questionou: esse é Am Israel? Como distingo qual é Am Israel? Quando eu vou ver Am Israel, eu vou me abrir. Tá bom. Cadê ele? Então disse: esse é Am Israel? Qual a diferença deles para os egípcios? Ambos fazem a avodah zará, a idolatria. Não foram esses que Hashem condicionou sua chegada à abertura do mar? Assim como o jovem da foto, Am Israel também havia mudado. Estavam todos tão imersos em impureza, atingindo 49 graus, e o penúltimo grau dela, praticamente, que nem pareciam os filhos de Abraão, Isaac e Jacob. Pois, de outro modo, o mar nem teria razão para qualquer questionamento. Então, vemos aqui porque o mar não se abriu. Deus teve que interceder. Entretanto, o Midrash conta que Hashem respondeu: tolo, você acha que eles fizeram idolatria porque quiseram? Eles foram forçados. E você está julgando um erro que foi obrigação a ser cometido como proposital. E assim o mar se abriu. Ou seja, o mar julgou pela aparência, sem analisar exatamente a profundidade dos fatos. Vamos lá. Como o indivíduo se comporta de Elul até Yom Kippur? De Elul até Yom Kippur, 40 dias, Selichot, toque de shofar, teilim, aumenta a tzedakah, vira um tzadik. Estuda um pouco mais de Torá. Como diz aqui, ele faz Selichot, aumenta suas tefilot, faz teshuvah, dá mais tzedakah e realiza um número maior de boas ações. Assim, quando é julgado, consegue se sair bem, porque ele ainda se preocupa de pedir desculpa para o próximo. Olha aqui, gente boa. No meio daquele ano, Hashem diz ao malach, o anjo, ele tem direito a essa parnassá. Vá até sua porta e dê a ele. Por quê? Rosh Hashanah, ele mereceu. Só que acontece quando o anjo de Hashem procura pelo sujeito, não encontra. Cadê aquele sujeito que se levanta para tefilar? Cadê aquele sujeito que dá tzedakah? Cadê aquele sujeito que estuda a Torá? Cadê aquele sujeito que faz teshuvah? Cadê? O humilde que pede desculpas. Agora virou arrogante. Certo? Então, quando procura, não encontra. Pois não é a mesma pessoa que foi de Elul a Yom Kippur. Então, como a situação ficou diferente, o único que pode dar a parnassá é o próprio Borei Olam. O anjo, o Hashem pediu para o anjo, mas o anjo, quando te viu, não te reconheceu. Então, o único que pode dar a parnassá é o próprio Borei Olam, e não os anjos, como na abertura do mar. Então, depende de você, com sua tefilá e com seu aprimoramento como pessoa, aumentar ou, além de diminuir seus méritos, ou seja, embelezar ou distorcer sua foto do Rosh Hashanah. Hashem te assinou, só que lá ele colocou tua foto do lado, para te reconhecer. Só que durante o ano você não é necessariamente o mesmo da foto. Dessa forma, Hashem poderá dizer, esse não merecia. Mas como mudou, agora pode receber suas brachot, diz Rav Galinsky. Quando ele realmente muda e se parece com aquele sujeito original, ele se torna merecedor daquelas brachot. Eliyahu Lopian Zatzal cita, que diz a Guimará, sobre os raios e trovões terem sido criados para endireitar os corações distorcidos. Pergunta a todo mundo, para que Hashem criou raios e trovões? Para quê? Qual é o objetivo? Que chova, mas pode chover sem raios e trovões, sem alagamentos. Certo? Então, se assim é, por que eles só aparecem quando chove? É só com a chuva que os corações são endireitados? Na prática, só faz chuva? É que às vezes com a chuva alaga, e quando alaga a pessoa lamentavelmente perde tudo que não tinha. Como dizem, não? Ele não tinha nada e perdeu tudo. Então, é só com a chuva que os corações são endireitados? Pergunta o Rav. A chuva simboliza abundância, bênção. E muitas vezes a gente quer trazê-los ao mundo, mas sua criação não as merece. Às vezes a gente quer te fazer o bem, que nem um pai quer dar bem para o filho, mas não necessariamente o filho se comportou direito, não necessariamente o filho passou de ano, não necessariamente o filho acorda de manhã como deve, enfim. Nós não precisamos dar muito mais exemplos. Para inverter essa situação, ele traz trovões e raios para consertar o que foi distorcido no coração.
com o coração do homem no lugar, Hashem traz a chuva. Na prática, a pessoa, quando Hashem te dá abundância, também se estraga. Hashem te diz, você vem na sinagoga e diz, Hashem, me dá abundância, não quero parnassá, eu quero ashirut, quero riqueza. Hashem te dá. O que você faz com essa riqueza? Como compra uma casa na praia, para não ter mais que vir no Shabbat e poder esquecer de Hashem. Porque na praia vou lembrar de Hashem, imagina, tem que ir no barco, helicóptero, tem coisas mais importantes que fazer. Agora que Hashem me atendeu, acabou, esqueço de Hashem, deixa Hashem de lado. Shalom. É todo mundo que tinha, como chama, a presença de espírito para mesmo na praia, se lembrar de Hashem. A chuva tem que vir com berachá, pois se cair em lugares e em momentos errados, pode ser o contrário disso da lei. Na verdade, quando tem safras, quando tem enchentes ou safras perdidas, ou na verdade as casas que têm alagamento, Deus nos livre. Então, isso não é bom. Mas para que ela seja abençoada, primeiramente, o homem precisa fazer teshuvá de seus maus atos. A finalidade de todos os raios e trovões é despertar esse arrependimento no coração do indivíduo e fazê-lo agir com emuná em Hashem. Então, primeiro que nada, muita gente tem medo de trovões e raios. Certo? Por quê? Foi feito para isso. Não, aquele... Pum! Sabe, de repente o cara... Ele não viu que tinha um raio, de repente ele ouviu o trovão, ele, blum, dá um medo. Lembra até da Braha. Não, ele dá tanto medo que até esqueceu da Braha. Figurativamente, esses raios e trovões também podem ser vistos como todos os percalços, doenças, problemas financeiros que cruzam nossas vidas. Quando a pessoa passa por eles, não deve se desesperar nem se culpar, mas erguer seus olhos para o alto e entender que tudo vem de Hashem. Dessa forma se endireitará com essas dificuldades. Fará tshuva, despertará a piedade da Kadosh Baruch Hu e verá sua salvação. Então, no espiritual, o esforço é com a cabeça. Importante frisar que no que se refere ao crescimento espiritual, a Istadrut deve ser plena, que significa o seu esforço, feita com a cabeça, com muita tefilá, estudo de Torá, que nos levam à prática das mitzvot e não simplesmente com as mãos. Ao contrário do mundo material, da busca pelo sustento. O Amabit, que na verdade era um rabino muito grande e profundo, ele traz, ouvimos que pessoas cegas começaram a enxergar, mudos começaram a falar, mas nunca ouvimos que tolos ficaram inteligentes, pois esses últimos estão convencidos de que são sagazes. Já o maior tolo é aquele que acha que é esperto. Dessa forma, não rezam a Hashem pedindo que se curem. E, portanto, continuam tolos. O cara que é cego, ele pede para Deus, quero ver. O cara que é surdo pede para Deus, quero ouvir. O tolo pede para Deus, quero ser inteligente? Não. Porque ele acha que já é. Entendeu? Então, esse é o defeito dele. É muito bonita essa passagem. Então, certa vez, um abrech procurou o Hafetz Haim dizendo: minha esposa pediu para que eu viesse pedir uma brachá ao Rav. O sábio ergueu os olhos e falou: um pobre pediu a outro pobre para ir ao terceiro pobre. Vá à fonte, que é Ribono Shel Olam. Ou seja, está nas suas mãos falarmos diretamente com Hashem. O que está esperando? Vem pedir para mim. Hashem quer te ouvir. Talvez Hashem está fazendo isso de propósito. Dizem nossos sábios que, se nós vemos um detalhe, as matriarcas serão todas estéreis. Por quê? Para rezar. Porque a gente queria que elas rezassem. E a prova está lá, que elas rezaram, foram atendidas e deixaram de ser estéreis. Agora, aquela que acha que não precisa, ela não vai rezar. É o tolo que acha que é inteligente, então ele não deixa de ser inteligente, de ser tolo. É estranho esse negócio do Hafetz Haim, porque a gente sabe que o tzadik é sempre um mensageiro da gente para pedir as coisas para Hashem. Bravo. Porque, como dizia meu pai, e o avô dele falava, a tzadik mevakesh e o Akadosh Baruch Hu mekayem. Tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. O tzadik decreta, não pede. Decreta e Hashem atende, ou cumpre.
Isso é verdade, mas o conceito aqui, se você preparou na história, o homem veio pedir para o Hafetz Haim. Ele quer que a brachá do Hafetz Haim já vai fazer. Hafetz Haim vai pedir para Hashem. Então vai pedir para Hashem você. Você sabe. O cara era um estudioso de Torá. Entendeu? Ele estava se apoiando no tzadik. O tzadik pode ajudar, mas você tem que fazer o seu trabalho você. Sim, mas não pode se apoiar no tzadik. Você não entendeu? Apoiar no tzadik significa... É que nem, tem diferença muito grande. Um exemplo muito simples. Uma criança que pede para a mãe, me ajuda, tenho lição de casa, preciso de ajuda. A criança voltou da escola, tem lição de casa. O que significa quando ele fala para a mãe, quero ajuda? A mãe vai sentar com a criança e vai dizer, tá ok, abre o livro. O que você não está entendendo? Nada. Tá bom, então vamos ler aí. Não, mãe, vai, faz você que eu não estou entendendo nada. Essa mãe ajudou? Essa criança quer ajuda? O que a mãe faz? Bravo. Mas ele fala, mãe, me ajuda. Isso muitas vezes acontece. Rabino, reza por mim. E você? Não, você reza por mim, acabou, não preciso. Eu não preciso rezar, você está rezando por mim. Não sei se entendeu. Esse é o erro. As pessoas não pedem para o Rabino me dar uma brachá, que aquilo que eu pedi se concretize. Não, você reza por mim. Essa é a questão. Então, isso tem que deixar claro. Você quer me ajuda ou você quer que faça por você? Que é muito diferente. Bom dia.